Acho que já estou ao vivo. Começou a entrar o pessoal. Então, boa noite. Vamos começar com uma oração enquanto as pessoas vão entrando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitim et insidias diaboli est presidium, imperet ille Deus, supplices deprecamur, tuque principes milices celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, pessoal. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém dá um feedback aí? Olha só, quantos nomes conhecidos. Que bom ver vocês aqui. Então, a live de hoje é minha primeira live sozinho e eu vou falar sobre o mapa do discernimento que eu acabei elaborando nesse último tempo. Vocês devem, muitos aqui já me conhecem, estão acompanhando o meu trabalho. Eu sou o Lucas Gelásio, eu sou pesquisador, estudioso sobre aparições e revelações e eu sou fundador do Centro São Miguel Arcanjo. Quando eu fundei o Centro São Miguel Arcanjo, junto com amigos em Porto Alegre, nós ficávamos mostrando os nossos estudos uns para os outros e eu, em um certo momento, estava comentando sobre o meu estudo sobre as aparições e revelações, sobre o cenário profético, e um amigo me disse que existia um padre no Rio Grande do Sul que está tendo revelações muito semelhantes àquelas que eu estou estudando, mas que esse padre não queria aparecer. E eu falei para ele, então vê se esse padre não quer me mostrar o conteúdo dessas revelações, que ele pode me ajudar a entender melhor aquilo que eu estou estudando. Então, esse amigo acabou me mandando o conteúdo do padre, uma parte do conteúdo o padre permitiu, e eu fiz uma análise, o padre gostou do meu estudo, ele permitiu que eu fosse lá conhecer ele, e eu então, conversando com ele, eu apresentei um estudo bem completo, bem longo, sobre as aparições, as revelações que falam sobre esse cenário de um castigo. E ao terminar essa minha apresentação, ele falou: então, Lucas, eu tenho revelações muito semelhantes a essas que tu estás me mostrando. Eu recebi muitos fenômenos, muitas revelações, e eu nunca mostrei para ninguém o caderninho completo. Então ele abriu um armário, pegou o caderninho e começou a me mostrar. Lembra de tal trecho da tua apresentação? Eu vi isso, tá aqui. Está aqui no meu caderninho. Lembra de tal outro trecho? Eu vi essa parte também. E daí eu pedi para ele que eu ficasse com esse conteúdo, com uma cópia, ele permitiu. Eu comecei a divulgar primeiro em grupos pequenos, depois acabei tornando público, e como as profecias que estavam naquele material foram se realizando, acabou chamando muito a atenção. Então eu acabei, eu que estava antes nos bastidores, só em grupos de estudos mais pequenos e fechados, acabei me tornando uma figura mais conhecida. E depois que as pessoas ficaram sabendo sobre essas profecias e sobre o sucesso da realização delas, que estavam todas se concretizando, muitas pessoas começaram a vir até mim para me mostrar aquilo que elas estão vivendo. Muitas pessoas começaram a me mandar os seus sonhos ou alguma locução interior, alguma coisa que viveu, alguma visão que teve durante a oração e perguntar para mim se foi um fenômeno místico ou se tem alguma origem natural nesse fenômeno. E eu só queria a minha opinião mesmo. E eu fui ali dando a minha opinião, analisei, atendi muitas pessoas e eu diria que foram dezenas ou talvez centenas de pessoas que eu dei para quem eu dei o meu tempo de estudos. Então eu realmente parei para atender muitas pessoas que estavam precisando de ajuda para discernir a origem. Eu
não sou uma autoridade eclesiástica. Tudo que eu fiz foi dar a minha opinião e dizer, olha, eu acho que tu poderia procurar um padre, um diretor espiritual, poderia procurar talvez um psicólogo, talvez um exorcista, assim. Eu fui sendo sincero mesmo, contando a minha interpretação para cada caso. E eu fui observando que muitas perguntas que eu fazia tinham respostas que ajudavam a resolver o caso. E, e muitas vezes as pessoas diziam praticamente as mesmas palavras quando era um caso verdadeiro ou quando era um caso falso. E eu fui fazendo uma espécie de mapa, uma organização mental, e que é o que eu vou dividir com vocês hoje. Primeiro eu vou dividir nessa live para vocês entenderem de uma forma mais completa e depois, ao final da live, lá naqueles grupos de WhatsApp que eu divulguei, eu vou enviar o arquivo, porque eu transformei isso num arquivo, um PDF, que ficou bem interessante, eu aposto que vocês vão gostar. E ali vocês vão poder depois estudar melhor, meditar melhor, para entender tanto os casos de vocês, o que vocês viveram, quanto os casos que vocês forem estudar, porque muitas vezes a gente sente esse chamado para alguma devoção que ainda não foi aprovada pela igreja, porque existe uma demora, né? Existe um tempo do caso acontecer, de uma aparição de Nossa Senhora, de uma revelação, de um caso de misticismo, até a aprovação do juízo eclesiástico. E esse tempo, desde o fenômeno até a aprovação, esse tempo, nesse tempo, muitas devoções vão surgindo de uma forma natural. Não é errado ter uma devoção por algo que ainda não foi aprovado. Isso não é errado. Só é aprovado se teve devoção antes. O fato de ser aprovado indica que teve devoção antes. Não é o contrário. Muita gente diz não se pode ter devoção por algo que não foi aprovado. Isso está errado. Na verdade, não tem como ter aprovação se não tem devoção antes, porque esse é um dos critérios de discernimento oficiais. Vocês vão ver isso em determinado momento daqui. Então, as principais fontes que baseiam esse estudo que eu vou apresentar para vocês são, primeiro, o documento oficial da Igreja, que é Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, que é da Congregação para a Doutrina da Fé. Tem o livro A Evolução Mística, do padre Juan González Arinteiro. Tem o livro A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, doutor da Igreja, e o livro Tratado da Vida Espiritual, de São Vicente Ferrer. Esses seriam as minhas principais indicações para quem quiser se aprofundar na parte do discernimento, de como é que funcionam os fenômenos místicos de origem divina e no que eles se diferenciam dos fenômenos que não são místicos, ou que são pretensamente místicos, mas que são de origem humana ou mesmo demoníaca. Então, atendendo as pessoas nesse tempo, eu fui percebendo que, infelizmente, não existe uma boa formação entre os sacerdotes hoje para dar esse tipo de atendimento. Muitas pessoas vivem um fenômeno, procuram um padre da paróquia, e ou o padre é muito cético e diz que não acredita, ou às vezes eles dizem que tem medo de falar dessas coisas. Tem padre que diz que tem medo dessas coisas e não quer atender. E também tem, por outro lado, outros que são crentes demais. Então tem um lado que é cético, tem um lado que não quer porque tem medo, porque não se sente preparado. E tem outro lado que acredita em qualquer coisa também. E isso também prejudica. Porque quando é Deus que está falando através da pessoa, isso é por alguma razão. Para levar à conversão, obviamente. Essa é a principal razão é levar à conversão. Deus se manifesta para que as pessoas se convertam, para que cresçam na vida espiritual. Então, se é Deus ali que está agindo por aquela pessoa, é importante que se dê uma atenção maior do que apenas se diga, ok, eu concordo, tchau. Então as pessoas também ficam confusas. Puxa, e se é Deus, o que eu faço agora? Então, o que diz o catecismo a respeito das revelações? O que diz no parágrafo 66 e no 67 é o seguinte: apesar de a revelação já estar completa, se referindo às Escrituras e na própria vinda de Nosso Senhor, ainda não está plenamente explicitada.
E está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Então, as revelações privadas, que são aquelas que vêm depois do período da revelação que ficou registrado nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja, as revelações privadas, elas não vêm para completar alguma coisa que tinha ficado faltando, mas elas vêm para nos fazer interpretar melhor, entender melhor aquilo à luz do magistério da Igreja, porque a revelação não pode ir contra o magistério da Igreja, não pode ir contra a doutrina. Ela nos ajuda a interpretar para o nosso momento atual. Então, como é que funciona a estrutura das revelações da Bíblia? Naquilo que tem de profético, segundo os intérpretes, principalmente o principal nome nesse caso seria o Padre Castellani, aquilo que é revelado em formato de profecia depois se concretiza não exatamente só uma vez, mas como a Bíblia, toda ela pode ser meditada e contemplada, ela carrega em si a estrutura da própria realidade. Então, quando nós lemos e meditamos a Bíblia, às vezes aleatoriamente, nós podemos interpretar para o nosso cotidiano. E as profecias, elas também podem ser interpretadas de uma forma menor para o nosso cotidiano. Por exemplo, eu li isso aqui se aplica à minha vida, ao meu dilema pessoal, ao meu momento que eu estou vivendo hoje. E isso aqui não é a livre interpretação. Nós fazemos isso de acordo com os ensinamentos da Igreja. Nós podemos consultar o que os santos dizem sobre tal trecho, se nós queremos pegar aquilo lá e interpretar na sua realização final. Mas aquilo que é para o nosso cotidiano, nós podemos ter essa interpretação baseada à luz da Igreja, baseada no que a Igreja ensina. E como nós temos essa estrutura da realidade, e que pode se aplicar no nosso cotidiano, pode se aplicar também em momentos históricos de um país, momentos históricos da civilização. E também ela vai se realizar, uma profecia bíblica vai se realizar de uma forma final, uma forma em que aquilo lá está consumado, está realizado e que agora é inegável. Era para isso que existiu a profecia. Até então eu apliquei na minha vida, eu apliquei na sociedade, eu apliquei na interpretação do decorrer da história, mas eram realizações menores. Mas no final nós vamos ter uma realização que é o chamado antítipo, e o que vem antes é chamado de tipo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vemos as revelações privadas e vemos de uma forma de satisfação da curiosidade. Não é para isso que elas existem. As revelações privadas não existem para que nós saibamos o futuro e aplaudamos, sabemos o futuro, se realizou. Não, elas acontecem para que nós possamos, ao realizar a profecia, contemplar ali a ação de Deus e o controle de Deus sobre tudo, inclusive nos momentos mais difíceis. E que já estavam previstos desde as Sagradas Escrituras e que se tornou mais claro por causa das revelações privadas. Ninguém pode ser condenado pela Igreja como herege, como alguém que está fora da Igreja, ninguém pode ser punido por negar a autenticidade de uma revelação privada. Nós, católicos, somos obrigados, nós temos essa obrigação moral e eclesiástica de acreditar na veracidade das Sagradas Escrituras, da Bíblia e da tradição da Igreja. Mas nós não somos obrigados a acreditar nas revelações privadas. Elas não são verdades de salvação. Elas existem para nos trazer essa luz para vivermos melhor esse momento. Então, como é que nós fazemos a interpretação correta de uma revelação para saber se ela veio de Deus e se nós vamos poder, assim, então, viver melhor os momentos atuais à luz dessa revelação? Em primeiro lugar, nós temos que fazer isso com caridade. É bastante óbvio, né? Nós cristãos, nós católicos, temos que fazer tudo tomando como base a caridade, inclusive o juízo.
o juízo deve ser feito com caridade. A interpretação deve ser feita com caridade. Então, existe um pecado contra a verdade, é um pecado chamado no catecismo de juízo temerário. É um pecado que a gente comete quando nós presumimos o mal nas intenções de alguém de uma forma leviana, de uma forma gratuita, de uma forma por desconfiança. Se nós começamos a desconfiar que os outros estão de más intenções, sem ter motivos para isso, nós cometemos um pecado. Esse é o pecado de juízo temerário. No catecismo é dito assim: comete o pecado de juízo temerário quem admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Esse é o parágrafo 2477. E para evitar esse pecado, o catecismo ensina que é preciso interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Então, no parágrafo 2488 é dito assim, abre aspas, citando Santo Inácio de Loyola, todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. Se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar como as entende. Ou seja, se nós achamos que nós estamos dando um texto que tem alguma coisa ali que pode ser herética, pode ser maligna, perversa, uma armadilha, a primeira coisa que nós temos que pensar é, será que o autor entende desta forma? Será que ele fez isso sabendo que é uma heresia, sabendo que é uma armadilha? Se ele as entende mal, se ele realmente entende de uma forma herética, que seja corrigido com amor, é o que ensina o catecismo e os exercícios espirituais. E se isso não bastar, que se procurem todos os meios apropriados para que, compreendendo-as corretamente, se salve. Então, se a pessoa disse alguma coisa suspeita, a primeira coisa a fazer é interpretar benevolamente. Comece a interpretar, não, talvez eu tenha interpretado mal, talvez ele tenha se expressado mal, e se ele realmente entende mal, vamos corrigi-lo, olha, talvez tu esteja se enganando, talvez não tenha entendido bem essa parte da doutrina, então a gente tem que corrigir de uma forma benévola, e se ainda não deu, né, nós temos que consultar ele, se a pessoa é acessível, nós temos que consultar a pessoa. E se ainda não deu, nós temos que fazer todos os meios apropriados para que a pessoa se salve. E isso é a base dos exercícios espirituais para vencer o pecado do juízo temerário. Então, agora, já tendo essa introdução bem compreendida, nós precisamos saber quais são as possíveis formas de revelações em que Deus vai trazer uma revelação sobrenatural e quais são as possíveis conclusões que a gente vai chegar no final desse discernimento. Então as coisas acontecem ou na forma de aparição, ou de visão, uma aparição de Nossa Senhora, aparição de um anjo, aparição de um santo, aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou de uma visão em que em vez de aparecer aquilo ali na tua frente, é algo que substitui o teu próprio sentido da visão, que substitui o que está nos teus olhos, o que está talvez na tua própria audição, é como se tu fosse levado para outro lugar. Ou outras vezes é um fenômeno místico que aparece na tua frente e daí pode ser confundido com aparição, mas no caso é muito semelhante, mas não é alguém que está aparecendo, mas talvez uma imagem que está aparecendo. Talvez alguma coisa que está interagindo no cenário, como por exemplo, quando um padre que recebe fenômenos místicos levanta a Eucaristia e ele vê na Eucaristia alguma cena. Isso daí seria também uma visão. Alguns separam entre visão e visualização, mas não é o caso de a gente chegar nesse ponto. Existe a locução interior, em que a pessoa recebe uma mensagem diretamente no coração, em que é uma comunicação espiritual que ela recebe, ou falada por Nossa Senhora, ou por um anjo, ou por Jesus, né? Alguém está falando diretamente com o coração da pessoa. Isso é uma locução interior. Ou pode ser um sonho, e eu acho que o sonho é o discernimento mais difícil de se fazer, porque como é que a gente vai como é que a gente vai ter certeza se aquele sonho que causou um impacto forte foi de Deus ou foi realmente apenas um sonho que trouxe um impacto forte? Todo mundo tem sonhos, né? Então eu entendo que esse é o mais difícil de se discernir, mas eu vou também falar sobre os critérios que podem nos ajudar nisso.
e também tem as intuições. As intuições, no começo da vida mística, elas são muito mais confusas, não dá para entender muito bem o que é uma intuição mística revelada ou apenas uma intuição natural. E, mas quando ela é uma intuição revelada, ela costuma ter uma certeza muito mais forte. E vocês vão ver, ela também traz, junto com os outros fenômenos, uma paz muito grande. Agora, quais são as conclusões possíveis depois de se fazer o discernimento? A primeira delas é a positiva, de que aquilo ali é verdadeiro e sobrenatural. Ou seja, é verdadeiro e veio de Deus. Então esse é o caso positivo, favorável. Outro é o da farsa demoníaca, quando realmente não veio de algo natural interior da pessoa, mas que foi um demônio ali que projetou aquela ilusão diabólica na mente da pessoa, ou aquelas palavras para a pessoa ouvir. Então, esse é o segundo tipo. O terceiro é o do delírio psiquiátrico, quando a pessoa tem problemas psiquiátricos e começa a delirar, e esses delírios são muito semelhantes a uma aparição verdadeira, e a pessoa pode se confundir por causa disso. E também tem a fraude humana. Se a pessoa ela está cometendo uma fraude, ela sabe necessariamente que está cometendo uma fraude. Mas se outra pessoa está cometendo uma fraude contra essa pessoa, ela pode estar sendo enganada por outras pessoas. Já chegaram a mim muitos casos, inclusive um em que eu percebi ali que aquela pessoa estava sendo enganada por outra. Outra pessoa fazia montagens e dizia, quando você faz isso aparece um santo do seu lado, coisas nesse sentido. Então, também uma pessoa pode ser vítima de fraudes, de fraudes humanas de outras pessoas. E também existe o caso comum de engano, em que a pessoa ela está confusa, ela acha que aconteceu uma coisa, ouviu uma voz, mas talvez pode ter sido a televisão, ou pode ter sido um fenômeno mais natural, como por exemplo a pareidolia. A pareidolia é um fenômeno psicológico em que a pessoa, quando ela olha para um objeto que é mais ou aleatório ou, uh, ou é alguma coisa natural, por exemplo, a tomada da casa, uma torneira, e ela olha para aquilo ali e ela reconhece uma outra figura conhecida ali. Por exemplo, olha para a nuvem e vê ali um elefante, vê um dragão. Ou olha para a tomada e vê ali um rostinho. Isso é uma pareidolia, quando a pessoa olha para alguma coisa e reconhece ali outra pela semelhança de imagens. Então, muitas vezes a pessoa pode achar que Nossa Senhora apareceu no topo da montanha, chega lá e percebe que na verdade não é Nossa Senhora, e sim um guarda-sol que está fechado e parece meio triangular e parece Nossa Senhora. Pode acontecer algo assim. Esse é um engano normal. Agora, então, entrando no mapa, vocês depois vão poder rever tudo isso quando eu mandar o arquivo lá no grupo. Nos grupos, né? Acabou tendo que ser mais de um. A primeira coisa que vocês têm que fazer para analisar não é nem o caso, é a si mesmos. Quais são as intenções de vocês? Quais são os propósitos de vocês ao fazer esse discernimento? Ou vocês podem estar discernindo o caso que aconteceu com vocês, ou vocês podem discernir o caso que aconteceu com outra pessoa. Ou pode ser alguém que tem contato com vocês, ou pode ser algum caso que vocês estão lendo na internet. Ou num livro, né? Por que você quer discernir sobre esse caso presumível de revelação? Você vivenciou ou você vai ajudar alguém? Você vai usar isso para fortalecer a sua fé ou vai usar isso para perseguir alguém, incomodar alguém, criar intrigas, mostrar que essa pessoa está errada, que é burra ou qualquer coisa assim? Por que você vai fazer esse discernimento? É só para satisfazer a tua curiosidade, como se fosse um show de mágicas? E se o fenômeno for verdadeiro, você está disposto a obedecer os apelos divinos que estão ali naquele fenômeno de revelação? E se for falso, você está disposto a ajudar pacificamente quem está no erro? Você está ciente dos riscos de chegar a uma conclusão equivocada? Então, se você chegar a uma conclusão equivocada e condenar injustamente alguém que está falando a verdade, primeiro que vocês vão estar em um sentido menor, porque vocês podem ter realmente se equivocado com alguma informação, mas vocês podem estar em algum sentido blasfemando, porque vocês vão estar chamando de demoníaco algo que é divino.
Então, assim, existe um risco espiritual nesse juízo. E se for verdadeiro e vocês estiverem chamando de falso, e do outro lado a pessoa estiver sofrendo alguma influência demoníaca, isso pode também recair contra vocês. Primeiro porque se é falso mesmo, a pessoa pode ficar irritada. E, e se for verdadeiro, vocês vão estar ofendendo gravemente, né? Mas ah, faz parte. Mas se vocês estiverem acusando uma pessoa de estar envolvida com uma fraude, isso é algo de nível criminal. Então é uma acusação muito pesada. Se você estiver acusando de estar sofrendo influência demoníaca, isso é algo para exorcismo. Também é uma acusação muito pesada. E se for algo de nível psiquiátrico, vocês vão estar acusando a pessoa de ser louca, alguma coisa assim. Então, assim, qualquer que seja a resposta negativa, ela vai ser pesada, vai causar um impacto muito grande na pessoa. Porque ela, se for falso mesmo, ela está acreditando que é de Deus e isso está dentro já da narrativa da vida da pessoa. Ela tem um carinho muito grande por aquilo. Se for falso, ela vai reagir de uma forma agressiva. Então vocês têm que estar cientes dos riscos também. E também também, obviamente, o risco de serem injustos com a pessoa e com Deus. Então, se vocês não percebem estar com as intenções bem ordenadas, não avancem, não procurem fazer nenhum discernimento, porque vocês não são obrigados a discernir. Vocês podem se salvar sem as revelações privadas. Elas vão ajudar você a viver melhor esse momento. Mas vocês poderiam passar por esse momento só com as Sagradas Escrituras, só com a revelação, com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com os sacramentos, com a busca pelas virtudes. Só isso já leva vocês à salvação. Agora, o segundo passo. Esse primeiro foi o propósito. O segundo passo é a preparação para o bom discernimento. Não o propósito, mas a preparação. Ou seja, você está bem preparado para fazer essa investigação, essa pesquisa, essa análise? Você está com os sacramentos em dia? Você busca crescer na sua vida espiritual? Você costuma ter benevolência ou desconfiança nas suas interpretações? Qual é o seu próprio histórico? Você costuma pesquisar essas coisas para desmascarar, para acusar, para causar intrigas? Se você já tem um histórico disso, é bom você se retificar antes, porque você não está bem preparado para fazer isso. Você costuma estudar a doutrina da igreja? É preciso ter um bom conhecimento da doutrina da igreja para identificar os erros doutrinais, que vão ser um dos critérios que eu vou mostrar mais para frente. Outro ponto. Você tem bons contatos para consultar em caso de dúvidas? Em caso de vocês acharem que agora está lidando com algo muito técnico ou algum trecho teológico muito específico, vocês teriam boas pessoas para consultar. Vocês perguntam, isso daqui pode estar em uma revelação verdadeira? Isso daqui um sacramental pode ser desta forma? Então, vocês têm boas pessoas para consultar? Outro ponto, você busca ampliar o seu horizonte de consciência através do estudo de casos semelhantes? Você costuma estudar casos de aparições aprovados pela igreja? Você costuma estudar os casos de fenômenos místicos de uma forma mais teológica? Tudo isso aí vai ajudar no discernimento. Se você acha que se não está bem preparado para isso, não prossiga sozinho. Procure ali alguém que já esteja mais preparado, peça a opinião dele, peça ajuda dele, prepare-se, monte esse grupo de consultores. Então, o terceiro ponto, o terceiro passo do discernimento é a oração. Depois de vocês meditarem sobre si mesmos, sobre o seu propósito e o seu preparo, vocês têm que rezar para pedir ajuda de Deus nesse discernimento. Então, peça a intercessão dos santos, a intercessão dos anjos, recorra à bem-aventurada Virgem Maria, peça ao Espírito Santo que te guie, peça para que Deus se mostre durante essa pesquisa e que retifique as tuas intenções. E que nenhuma injustiça seja cometida. Peça a Deus que ajude que nenhuma injustiça seja cometida. Tem gente que está reclamando que está travando. Será que está bom Será que está bom agora? Certo. Então, vocês rezem pedindo
essa ajuda divina, porque se o fenômeno teve origem divina, vocês vão conhecer a Deus e reconhecer a Deus por meio da oração. Se o fenômeno vem de Deus, vocês vão reconhecer Ele tendo uma oração no começo e no fim do processo. Se veio de Deus, Ele vai se mostrar em algum momento para o teu coração, porque Ele se revela para a nossa alma. E quando Ele fala, e quando Ele age, Ele deixa ali um sentido místico em tudo aquilo que Ele faz. Como eu falei das Sagradas Escrituras, que tem o seu sentido místico ali em toda ela, a estrutura da realidade está nas Sagradas Escrituras, isso também está em tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz pode ser meditado e contemplado. Tudo tem um sentido místico a ser meditado. Então, no final, vocês vão meditar essa parte do sentido místico. E no começo, vocês vão pedir ajuda de Deus para guiarem vocês até isso. Então, qual é o quarto passo? O quarto passo do discernimento. Aí começa a análise de investigação. Vocês começam pela análise da investigação do fato. O que está sendo ali investigado? O que estão dizendo que aconteceu? É realmente o que dizem que aconteceu? Como eu falei há pouco, poderia ser um caso de pareidolia. Alguém acha que Nossa Senhora apareceu, chegam até o local e não era Nossa Senhora, era um guarda-sol com formato triangular que parecia Nossa Senhora vindo de longe. Então a primeira coisa é investigar o fato se ele é como dizem que é. Então, se for um quadro na parede um quadro de Nossa Senhora na parede que está chorando lágrimas ali. Mas, tirando o quadro da parede, o quadro para de chorar e tem um vazamento na parede, obviamente, foi um erro de fato. Então, a primeira coisa a investigar é isso. Para fazer essa investigação, vocês primeiro têm que mergulhar ali na narração da pessoa que vivenciou, se não foi vocês. Se for alguém que vivenciou, vocês têm que ler aquilo ali com benevolência e acreditando no que ele está dizendo, para que vocês possam se colocar no local e, se colocando no lugar dele, vocês vão ter um horizonte maior de consciência sobre o que estava acontecendo lá. Se vocês estiverem distanciados, vocês não vão conseguir fazer esse exercício de imaginação. Para fazer esse exercício de imaginação, vocês têm que se colocar no lugar, e para se colocar no lugar, vocês vão ter que fazer uma suspensão de descrença. É o nome técnico que se usa para esse fenômeno que todos nós temos quando nós assistimos a um filme, por exemplo, ou lemos um livro de ficção. Nós ali fazemos uma suspensão da descrença. Então, por mais fantástico que seja aquele filme, aquele livro, mesmo que fale de coisas que nós não acreditamos, por exemplo, você estava falando, nós católicos não acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em alienígenas, coisas assim, e aquele filme fala sobre isso. Para que nós possamos pegar o ensinamento, que a moral que tem naquele filme, apesar de ter um detalhe assim, ou que vá contra os nossos princípios, ou talvez uma mitologia grega, né, fala sobre deuses pagãos, nós não acreditamos naquilo, para que nós possamos pegar uma lição de moral naquilo ali, nós fazemos uma suspensão de descrença. Então, esse mesmo espírito de suspensão de descrença nós temos que ter ao ler a narrativa da pessoa que está contando que teve essa revelação. Vocês primeiro têm que ali acreditar nele apenas como uma simulação interna. Porque se for falso, em algum momento isso vai aparecer, vocês não precisam procurar. E se vocês viram com benevolência, quando vier algo errado, vai ficar muito mais contrastante. E vocês vão saber que não veio por malícia. Isso é importante. Então, a segunda pergunta que vocês podem se fazer ao investigar o fato é: o caso está bem contado? Faltam informações? O fenômeno parece ter verossimilhança em relação a casos equivalentes? Isso aconteceu em tal momento da igreja. Ele tem uma verossimilhança ou esse caso está muito mais fantasioso, muito mais estranho? Ele soa mal aos ouvidos? Essa impressão ela também ajuda. As testemunhas são coerentes ou elas estão se contradizendo? Falta alguma informação relevante? Há alguma forma de testar a natureza do fenômeno para saber se ele realmente é místico? Se toda vez que alguém reza pedindo por tal coisa, essa coisa acontece, vamos rezar e ver se vai acontecer. Né? Esse tipo de coisa a gente pode, se for o caso, podemos testar.
há sinais ou milagres que sirvam para confirmar a origem divina do fenômeno? Então, existe algum milagre que aconteceu quando teve essa aparição de Nossa Senhora e ela deixou ali uma revelação, ela também deixou uma fonte milagrosa em que as pessoas estão se curando? Se tem ali milagres e fenômenos que causam esse deslumbramento da bondade de Deus, esse é um aspecto muito positivo para o discernimento. Agora que é importante dizer, todos esses pontos que eu estou elencando até agora e todos os futuros, eles são indicativos de veracidade, não são taxativos. Por quê? Porque vocês podem estar se equivocando. Então no final vocês vão fazer um compilado geral e pensar, puxa, tudo estava certo, exceto esse pontinho aqui. Esse pontinho não é taxativo. Ele pode ser apenas um indicativo que pode estar errado. Pode ser que daqui a pouco vocês descubram, não, nossa, a informação estava errada, agora a informação certa é essa. Então a gente corrige a anterior. A igreja já voltou atrás em muitos dos seus juízos. Então nem mesmo o juízo oficial da igreja ele é final, ele pode voltar atrás. A igreja já voltou atrás em casos como do Padre Pio, do Padre Cícero, em caso da Divina Misericórdia. Tem muitas revelações em que a igreja pode voltar atrás, porque chegou uma informação nova, um documento novo. Então, se envolveu a manifestação de uma alma do céu, se uma alma do céu apareceu, uma pessoa salva, né? Nossa Senhora apareceu, ou talvez um anjo apareceu, essa pessoa celeste demonstrava ter santas virtudes, porque não é de se esperar que Nossa Senhora apareça e não haja de uma forma majestosa, que Nossa Senhora apareça e haja de uma forma desleixada. Isso não poderia acontecer, porque a Nossa Senhora ela tem virtudes, vou botar aqui entre aspas, ela tem virtudes divinas. Nossa Senhora ela está em um nível muito alto, ela não pode aparecer já salvo, ela já está salva, nem nenhuma outra alma já salva pode aparecer com defeitos morais ou defeitos de comportamento. Então, se Nossa Senhora ali estiver cometendo alguma impropriedade, não é Nossa Senhora. Nós temos o caso de São Pedro de Verona, em que ele estava dentro da igreja celebrando a missa e as pessoas começaram a se distrair da missa porque em algum canto estava aparecendo Nossa Senhora. E as pessoas iam lá, até onde estava Nossa Senhora. Ele, vendo isso, ele percebeu. Nossa Senhora não distrairia as pessoas durante a Santa Missa. Ele levou a Eucaristia até lá e aquela aparição de Nossa Senhora se transformou num demônio e foi embora. Então, ali foi exorcizada uma aparição de Nossa Senhora e o indício de que era falso era de que ela não estava se comportando bem, porque não era verdadeiramente Nossa Senhora. Outro caso interessante é o de São Francisco e de São Rufino. São Rufino contou para São Francisco que Jesus estava aparecendo para ele. Só que quando Jesus aparecia para São Rufino, ele dizia coisas como: mas você não tem jeito, Rufino, você não tem jeito, você vai para o inferno, está condenado, tem muito pecado, não tem jeito. E o Rufino ficava muito desanimado com aquela aparição de Jesus que falava aquilo para ele. Então, São Francisco disse para ele: olha, faz tal coisa ali, desrespeita essa aparição que não pode ser Jesus. Ele foi lá, fez aquilo que foi ensinado e Jesus demonstrou ser um demônio e foi embora. Então, outros pontos. Antes de seguir para o próximo ponto, a conclusão final desse é sobre o fato. Se você perceber que o fato não está bem compreendido, fique mais tempo ali nele, não prossiga. Então, só prossiga na investigação se você perceber que o relato já está bem compreendido e que não possui erros manifestos. Porque senão vocês vão perder tempo. Né? Se tem um erro manifesto ali, não tem por que seguir o processo. Erro manifesto de não ser o que se imaginava que fosse. Né? Agora, o próximo passo do discernimento é a doutrina. A doutrina tem que ser impecável, porque uma alma do céu não vai se manifestar com autorização de Deus para falar, para
cometer algum erro doutrinal e afastar as pessoas da doutrina correta, da doutrina da Igreja Católica. As pessoas não... Deus não vai fazer algo para tirar as pessoas da igreja. Então, se tem um erro doutrinal ali, uma coisa clara, não pode ser verdadeiro. Então, o fenômeno em si mesmo está de acordo com a doutrina da igreja? Essa é a primeira pergunta a se fazer. Segundo, depois do fenômeno, há algum conteúdo doutrinal revelado no fenômeno? Então aqui teria uma separação entre o fenômeno e o conteúdo doutrinal que está no fenômeno. No fenômeno, por exemplo, se aparece ali digamos, uma alma dizendo que reencarnou. Bom, uma alma reencarnada, ou uma alma dizendo assim, eu fui a encarnação anterior de alguém. Se aparecer uma alma assim, isso vai contra a doutrina da igreja, então não pode ser verdadeiro. Então, esse fenômeno de reencarnação, que estaria nesse caso, já demonstraria que não é verdadeiro. Ou se a pessoa ela tem um fenômeno místico e ela começa a dizer, na minha encarnação anterior, não, isso não poderia ser verdadeiro. Agora, se ela traz ali um conteúdo doutrinal, como por exemplo, Jesus está dizendo que no passado aconteceu tal coisa e ele, na verdade, não morreu e ressuscitou, na verdade tem alguma outra coisa ali, ele foi para outro lugar. Essa revelação, esse conteúdo doutrinal, ele é necessariamente falso, porque nós somos católicos, obviamente, nós não, Deus é católico e Deus não vai querer que a gente saia da igreja. Então, segundo ponto, terceiro ponto, o conteúdo revelado está de acordo com a tradição da igreja, não apenas Então, não apenas a gente vai analisar. Desculpa. Primeiro ponto é se o fenômeno está de acordo com a igreja, se há um conteúdo doutrinal, que a gente tem que encontrar, e se esse conteúdo está de acordo com a tradição da igreja. E depois, se está de acordo com o magistério da igreja. E depois, se está de acordo com as Sagradas Escrituras. São três fontes de consulta, né? Tanto as Sagradas Escrituras, o que está na Bíblia, quanto o que está nos ensinamentos do magistério da igreja a respeito de pontos importantes dos costumes, ou das nossas circunstâncias particulares, ou sobre a tradição, aquilo que não ficou nem nas Sagradas Escrituras e ainda está aos poucos sendo transcrito de uma forma mais clara para o magistério da igreja. Então, são 3 pontos a se investigar: o magistério, as escrituras e a tradição, os ensinamentos dos santos. Agora, o conteúdo revelado, ele também está de acordo com outras revelações aprovadas? Isso também é um ponto interessante, também é um ponto importante. Porque se uma aprovação veio de Deus, quer dizer, uma revelação veio de Deus e a outra também veio, as duas não podem ser contraditórias. Uma não pode dizer que... vou dar aqui algum exemplo. Um exemplo bem aleatório. Santiago viveu 50 anos em uma revelação, e outra diz que ele viveu 90 anos. Bom, uma delas tem que estar errada. Eu peguei número aleatório, nem sei quanto tempo viveu Santiago. Então, se veio de Deus, ela tem que estar de acordo com também outras revelações. Agora, se há algum erro doutrinal, depois dessas nossas investigações, se a gente controla algum erro doutrinal, ele é atribuído à revelação ou ele é um comentário do sujeito? Veio entre aspas, foi Nossa Senhora que entre aspas, cometeu o erro doutrinal? Ou foi o vidente que depois, na hora que ele estava comentando, ele cometeu um erro doutrinal? Nossa Senhora não vai cometer erros. Pode ser que o vidente cometa. Por quê? Porque as revelações elas vêm ou para pessoas que já estão num alto grau de santidade, estão em contato mais íntimo com Deus, ou porque Deus está querendo converter aquela pessoa ou converter as pessoas por meio da conversão daquela pessoa. Então, vou dar um exemplo. O caso de Nossa Senhora do Coromoto. Nossa Senhora de Coromoto apareceu para um cacique da tribo Coromoto, e esse cacique estava bravo porque os índios da Venezuela estavam se convertendo ao cristianismo. Então Nossa Senhora apareceu para ele. E ele, que estava bravo com as conversões, ele não se sentiu tocado, convertido por Nossa Senhora, mas ele ficou bravo com Nossa Senhora.
e ele atacou Nossa Senhora. E daí Nossa Senhora saiu, ela foi embora nessa aparição e deixou para ele uma pedrinha que é a imagem de Nossa Senhora do Coromoto. Então, nesse caso, ele cometeu um erro. Esse erro não foi suficiente para que para que a aparição fosse considerada falsa. No final da vida ele se converteu. Então, assim, na hora a pessoa não estava convertida, mas no final da vida se converteu. Isso pode acontecer. A Nossa Senhora não vai aparecer, ou algum fenômeno místico não vai acontecer apenas para quem já tem todo o catecismo decorado, tem a doutrina bem compreendida. Até quando aconteceu o caso de Nossa Senhora de Lourdes, a Santa Bernadette, ela nem entendia o que era aquela expressão, eu sou a Imaculada Conceição. Agora, se existir algum erro doutrinal ali, esse eu entendo como sendo o critério mais fácil para se concluir que é uma revelação falsa. O mais fácil de todos é se há um erro de doutrina. Esse é o critério para mim que é o mais fácil para o discernimento de que aquilo ali é falso. Porque conhecendo bem a doutrina, a gente pode colocar lado a lado, a doutrina diz isso, a revelação diz o contrário, a tradição diz isso, a revelação diz o contrário, as verdadeiras aparições dizem isso, a aparição de agora, a revelação de agora diz o contrário, então essa aqui é falsa. Esse é o mais fácil. Então, agora, qual é o ponto seguinte? Agora eu vou entrar no sexto ponto. Só recapitulando então os pontos anteriores. O primeiro ponto era o propósito, uma investigação íntima. A preparação, também faz parte de uma meditação pessoal, para saber se você está preparado para fazer isso. A terceira é a oração, é importante que vocês peçam, recorram ao auxílio de Deus. A quarta, então, é do fato, se o fato é realmente daquela forma, e quais são os elementos ali do fato. E o quinto era o da doutrina. Agora, o sexto ponto é a análise do sujeito. O sujeito que está sendo investigado, a fonte daquela revelação. Então, observem a postura dele. Em primeiro lugar, vocês podem perguntar, ele tem acompanhamento espiritual? Lembre-se que esses não são critérios taxativos, são apenas indicativos, e que podem, na verdade, não ajudar a decifrar, mas a levar a pessoa para o caminho certo, se for verdadeiro ou se for falso. Então, ele tem algum acompanhamento espiritual? Tem diretor espiritual? No começo dos fenômenos, ele duvidou de si mesmo ou presumiu ter dons? Esse é muito importante. Quando o caso é verdadeiro, a primeira coisa que a pessoa que viveu o fenômeno místico sente é uma dúvida de si mesma. Ela sempre é a primeira pessoa a duvidar de si mesma, porque ela vai vir com dúvidas como, por exemplo, mas eu não mereço isso, por que foi comigo e não com o fulano? O fulano é muito mais santo, muito mais virtuoso, por que veio comigo? Então essa pessoa ela costuma precisar de uma confirmação externa. Ela precisa pedir ajuda para alguém que essa pessoa vai confirmar e dizer. E ainda assim ela pode ficar cheia de dúvidas. Por que isso acontece? Porque quando Deus se revela, o impacto causa humildade. A pessoa se sente pequena diante de Deus. E Deus infunde ali uma humildade quando é um caso verdadeiro. Quando é um caso demoníaco, o demônio ele causa ali orgulho, soberba. Então a pessoa na hora ela pensa: ah, então eu adquiri tal dom, então agora eu estou em tal grau de santidade. Se aconteceu o fenômeno e a pessoa teve uma satisfação de orgulho, de vaidade, não quis confirmação, isso é um sinal muito ruim, é um sinal negativo. Depois de um tempo, a pessoa que viveu fenômenos, ela pode ficar convencida, realmente é Deus. Mas o primeiro impacto que ela tem é o da dúvida. Então, depois que aconteceu o fenômeno, ali a pessoa ela sentiu o quê? Orgulho ou vergonha do acontecimento. O orgulho é um mau sinal. É o sinal de que aquilo ali tem origem demoníaca. Ou mesmo psicológica, porque às vezes a pessoa ela tá há quanto tempo a gente já está aqui? 50 minutos. 50 minutos? Tá, beleza. Então, a pessoa, se for um delírio psiquiátrico, ela pode ter procurado aquilo ali, ou aquilo ali foi causado pelo meio dela.
Então, isso aí também pode trazer algum tipo de orgulho e vaidade. Mas o orgulho costuma ser uma ação demoníaca. Agora, uma coisa importante. Se foi o demônio diretamente agindo ali, ou se a pessoa teve alguma influência mais natural ali de problemas psiquiátricos ou uma fraude humana, ainda assim o demônio vai se aproveitar. E o demônio ainda vai fazer as suas armadilhas ali para infundir orgulho. Então, no fim, acaba sendo a mesma coisa, né? Quando não é verdadeiro, costuma ser muito parecido. Então, esse fenômeno aconteceu porque a pessoa fez uma busca pelo fenômeno, a pessoa estava querendo, pedindo por aquele fenômeno. Esse é um critério negativo. Os santos ensinam que a gente não deve procurar o fenômeno místico em si. O fenômeno místico, a revelação, a profecia, ela não deve ser procurada, não deve ser desejada. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem um, um livro que eu citei aqui no início da live, de São Vicente Ferrer, e outro de São João da Cruz. Os dois falam exatamente a mesma coisa. Os livros são o Tratado da Vida Espiritual, de São Vicente Ferrer, e a Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz. Então, agora, mas os santos e a igreja ensina que nós não devemos procurar os fenômenos místicos. Mas, na carta aos Coríntios, tem ali acho que eu vou falar de cabeça, acho que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, se eu bem me lembro, em que diz assim: então, buscai a caridade, aspirai os dons de Deus. Alguma coisa assim. Então, puxa, mas ele diz que nós devemos aspirar os dons de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o santo diz que nós não devemos querer os fenômenos místicos. Será que não há alguma contradição? Bom, nesse meu período de investigação, eu cheguei a ter contato com pessoas que realmente vivem esses fenômenos místicos, conversei sobre isso e pude ter uma clareza melhor sobre essa aparente contradição. Na verdade, essas duas coisas estão falando a mesma, só que sobre perspectivas diferentes. Nós devemos querer a união com Deus, que vem a partir da caridade, nós devemos querer essa união mística com Deus, e nós temos que saber que em algum momento lá na frente, nessa união com Deus, vai vir um fenômeno místico, se nós chegarmos a um grau de perfeição muito elevado de santidade. Então ali Deus vai começar a manifestar. Né? Conforme nós vamos nos aperfeiçoando, chega um ponto que Deus começa a meio que nos puxar através desses fenômenos místicos. Nós temos que aspirar a chegar a esse ponto, mas nós não devemos querer o fenômeno místico em si. Ele tem que ser um resultado, ele tem que ser algo que vai acontecer pelo próprio caminho. Ele tem que ser uma consequência e não um objetivo. Porque se ele for um objetivo, ele é menor do que Deus. Ele não vai vir. Deus não vai te dar isso aí como apenas um presente porque você pediu. Isso vai vir depois de muito esforço, muita vida espiritual, muita sese, muito sofrimento e muita união com Deus. E muita humildade. Então, o que os santos ensinam? Os místicos sempre dizem a mesma coisa. Você não deve querer o dom místico. Você não deve querer aquele fenômeno na sua vida. Você deve, inclusive, não querer com medo da vaidade. Porque só quando você não quiser que Deus pode se manifestar ali e realmente vai dar um fenômeno que de uma forma gratuita. Então, assim, se você está procurando, isso não é bom. E se você não está procurando, isso é melhor e que Deus pode ser que te dê mesmo. Mas não vai te dar apenas para satisfazer os teus desejos, mas vai te dar para te unir melhor a Deus e ser caridoso, para vencer o mal. Deus vai mostrar ali uma revelação de como você pode fazer para vencer o mal, de como você pode fazer para converter as pessoas. É assim que funciona o verdadeiro caso de misticismo. Então, outro ponto importante, quando ocorreu o fenômeno? Ele aconteceu quando você estava acordado e bem disposto, ou quando você estava com sono, perto do horário de dormir, ou quando você estava dormindo, foi um sonho, ou foi quando você estava em um grupo de oração em que todo mundo estava querendo ter fenômenos místicos. Porque aí pode ter um fenômeno de auto-hipnose. A auto-hipnose, ela acontece muitas vezes quando o nosso psicológico está sofrendo ali uma tensão de grupo, em que todo mundo do grupo diz que tem tal fenômeno e você quer ter aquele fenômeno. Então,
essa tensão psicológica ela é aliviada, no mínimo, com uma auto-hipnose, que a pessoa se auto-sugere que está vivendo aquilo, mas ela também pode chegar a um grau mais grave de psicose, de algum delírio psiquiátrico. Então, pensem, aconteceu porque teve uma pressão de grupo. Outro ponto, tinha alguma música de fundo tocando? Porque as músicas elas podem nos causar catarses e nos trazer algum tipo de, entre aspas, êxtase natural, algum sentimento muito profundo e foi influenciado pela música. E adicionando a música a uma pressão de grupo ou a algum, algum outro problema pessoal, às vezes uma depressão, um distúrbio do sono mesmo, a pessoa pode ter ali todos os gatilhos para ter um problema de auto-hipnose. Outro ponto relevante a se observar é se o fenômeno aconteceu em um momento de tristeza, de depressão, porque as pessoas ficam mais suscetíveis à auto-hipnose e a delírio psiquiátrico. Se for uma auto-hipnose, vocês resolvem isso facilmente com um hipnólogo que poderia ali conversar com vocês. Vocês podem procurar um psicólogo, um hipnólogo ou um psiquiatra para aliviar essas dúvidas de vocês. Ou aconteceu depois de um episódio traumático. Episódios traumáticos também podem causar auto-hipnose. Um episódio traumático seria vocês estavam andando de carro e viram um acidente na estrada, uma cena horrível. Ou vocês mesmos vivenciaram um episódio traumático, daí depois daquilo vocês começaram a ver coisas. Então esses são pontos negativos, são pontos que poderiam, na verdade, sugerir uma auto-hipnose. Claro, ainda assim pode acontecer um fenômeno místico real em um grupo de oração em que tinha uma música, alguma pressão de grupo. Ainda assim pode acontecer. Mas vocês podem testar se afastando dali. Então, aconteceu o fenômeno quando vocês estavam num grupo de oração, saiam daquele grupo por um tempo e vejam se esse fenômeno vai acontecer em outros grupos que não tenham aqueles comportamentos, que não busquem por fenômenos, ou mesmo na solidão. Vejam se vai acontecer isso de novo na solidão. Se aconteceu durante uma missa que tinha uma música muito tocante, muito emocionante, se afastem daquela missa, procurem uma missa mais solene, mais silenciosa, com o canto gregoriano, uma missa tridentina, que daí não tem aquelas músicas muito emotivas, tem aquelas músicas mais sóbrias, que são mais direcionadas para o espírito do que para o corpo, né? Aquela música muito emotiva ela é direcionada para o corpo. E vocês podem observar, numa música muito emotiva durante a missa, assim, as pessoas costumam se embalar. Podem observar, porque está mexendo com o corpo. E quando mexe com o corpo, pode mexer também com o cérebro, porque o cérebro faz parte do corpo. Então, agora, vocês podem analisar também qual é o quadro mental do sujeito. Se ele nunca foi avaliado, o sujeito que disse que viveu fenômenos, se ele nunca foi avaliado, se ele é saudável, se ele tem distúrbios do sono, se ele tem distúrbios psiquiátricos graves que podem ter influenciado nesse fenômeno. E observem também o seguinte, esse também é um ponto muito, muito interessante. Observem se esses fenômenos místicos de visão, por exemplo, eles acontecem rapidamente, como um raio, como um flash, ou ele acontece lentamente, como se fosse uma transformação. Uma coisa que se transforma em outra, que se transforma em outra, que se transforma em outra, e daí vira a visão. Quando vem de Deus, costuma ser um flash rápido, bem detalhado, e que costuma ser gravado na memória, no nosso coração. Quando é da mente, costuma ser lentamente vai se transformando. Vou fazer um exercício rápido aqui com vocês. Pensem numa senhorinha idosa. Bom, agora, qual é a cor dos olhos dessa senhorinha? Provavelmente quando vocês pensaram na senhorinha, vocês não pensaram na cor do olho dela. Mas depois que eu falei, vocês começaram a imaginar um close dos olhos dela para ver ali a cor dos olhos. Então, esse é o processo imaginativo em algumas pessoas que estão abaladas psicologicamente ou em estado de auto-hipnose. Esse processo imaginativo ele pode enganar a pessoa e a pessoa achar que teve uma visão mística. Mas, se ele foi se transformando aos pouquinhos, a cada momento veio uma informação nova, isso é um sinal de que foi a mente da pessoa. Então, assim, as revelações, elas ficaram gravadas na memória e elas são facilmente lembradas, elas ficam no coração da pessoa, quando Deus costuma marcar muito. Então, assim,
O máximo pode ficar algum trechinho mais esquecido porque Deus quis que ficasse. Beata Ana Catarina Emmerich, ela relatava histórias enormes. Ela dizia, mas esse detalhe aqui eu não consigo me lembrar. Porque provavelmente Deus quis deixar ali algum mistério. E é aquela parte da pessoa não vai se lembrar. Mas, em geral, os fenômenos místicos são bem recordados com bastante facilidade. Então, o vidente, ele está lucrando diretamente com o fenômeno, ele tem revelações, ele está vendendo revelações, ele está dizendo assim, eu vou revelar o teu futuro, ou para ir ao santuário precisa pagar. Então, assim, esse é um critério negativo. Agora, não vamos confundir outros aspectos da vida do místico com isso, porque o místico, ainda assim, ele pode procurar algum lucro em outro aspecto da vida. Por exemplo, pode ser um pai de família trabalhador, ele precisa ter trabalho, ele precisa vender o seu trabalho, ele precisa vender o seu produto. Então, uh, o caso da Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. A família dela, depois das aparições, começou a receber muitas doações, o pai conseguiu um bom emprego, então muitas coisas foram melhorando na vida dela. Mas ela nunca cobrou para alguém chegar para conversar com ela, para receber, para pegar água milagrosa lá da fonte. Então tem essa diferenciação. Se a pessoa estiver ganhando dinheiro pelo seu trabalho, isso é perfeitamente normal, mas se ela estiver ganhando dinheiro com a revelação em si, só vai ter acesso à revelação com o dinheiro, ou só vai ter acesso ao local das aparições com o dinheiro, ou ela está vendendo pedaços da árvore onde apareceu Nossa Senhora, alguma coisa assim, são critérios negativos. O sujeito, ele tem um histórico de fraude, ele já cometeu crimes de fraude antes, isso também é algo que é um indicativo forte. Ele reage de que forma diante de quem não lhe dá crédito? Quando é falso, ele costuma ficar agressivo diante de quem lhe questiona. Quando é verdadeiro, ele costuma ficar pacífico. Ele só pode sofrer sofrimentos de uma forma pacífica. O sujeito, então outro ponto é, o sujeito está passando por algum sofrimento, Deus costuma testar os místicos e provar os místicos através dos sofrimentos que eles sofrem. Então, existem muitas calúnias contra os místicos, muito mal-entendido, muita perseguição. Então, às vezes, as acusações contra um místico podem ser um critério negativo ou pode ser um critério positivo. É negativo se for verdadeira, é positivo se for uma acusação falsa, porque significa que não agradou o demônio está perseguindo aquela aparição e Deus está deixando que aquilo ali aconteça para passar ao teste de fogo. Passando por aquilo ali, as pessoas não vão mais poder negar. Então lembre-se também que a pessoa que viveu o fenômeno místico, ela não é impecável e ela pode cometer erros. Agora, os efeitos. Esse também para mim é o mais importante. Quais são os impactos do fenômeno analisado? Porque Deus só se manifesta para levar as pessoas à conversão. Então, qual foi o resultado desse fenômeno? Ele deixou a pessoa sentindo paz, em espírito de humildade, ou deixou a pessoa agitada, orgulhosa, distraída, a pessoa não consegue mais focar no trabalho. Isso pode ser um fenômeno psiquiátrico, se a pessoa começou a ficar mais distraída, ficar mais burra, isso pode ser um problema psiquiátrico. O sujeito que recebeu a revelação, ele se tornou mais fiel a Deus, mais devoto ou mais infiel? As pessoas que se aproximam do caso e começam a ter alguma devoção, elas estão se tornando mais fiéis a Deus ou mais infiéis? E quando você medita sobre o caso, você percebe algum sentido místico que toca o seu coração? Esse é um bom sinal também. Se o fenômeno teve alguma profecia, essa profecia já se cumpriu? Ou se ela não se cumpriu, ela ainda pode se cumprir, porque se dizia vai acontecer tal coisa em tal dia e não aconteceu, esse é um ponto negativo. Agora, antes que a profecia daquela revelação se cumprisse, ela teve testemunhas, ou porque pode ser que a pessoa esteja inventando agora, ou pode ser que seja um fenômeno de déjà vu, né? Aquele fenômeno em que a pessoa ela já tinha, ela não tinha a memória daquele fenômeno, mas na hora que aconteceu aquele fenômeno, ela sentiu que lembrava daquilo. Nossa, eu já tinha sonhado com isso no passado. Não, isso é um fenômeno psicológico muito normal. Todo mundo tem isso o tempo todo. Pelo menos muitas pessoas têm o tempo todo, outras pessoas têm mais raramente. Mas isso não significa que veio uma profecia no passado. Pode ser que simplesmente tenha tido
um déjà vu, em que quando o cérebro processou aquela cena, ele processou com alguma espécie de delay interno e veio duas vezes, e quando veio a segunda você achou que já tinha tido antes. Então, como Deus só se manifesta para levar-nos à conversão, esse é esse efeito é para mim o critério mais importante. Porque Deus não vai se manifestar por outro motivo, que não para nos aproximarmos dele. Agora, já entrando no final, como é que nós vamos fazer o juízo? O oitavo ponto é a oração, porque o nono ponto, que é o juízo, vai vir dentro da oração. Então vocês façam discernimento rezando, meditando. Vocês podem meditar sobre tudo que vocês levantaram de pontos, vocês podem também meditar aquilo que está nas Sagradas Escrituras e que é parecido com aquele ponto, vocês podem meditar outras referências. A meditação vai levar vocês ao discernimento. Conversem com Deus, apresentem as dificuldades, peçam para que Ele torne mais claro, peçam algum sinal. Deus pode dar um sinal se vocês pedirem. Vocês podem pedir, eu preciso saber disso porque estou muito confuso, preciso ajudar o fulano. Então Deus pode dar um sinal. E o sinal, às vezes, é muito simples, é no coração de vocês, uma certeza que vocês sabem que veio de Deus, ou realmente alguma coisa mais rara, algum milagre, alguma coisa assim. Muitos pediram sinais para Nossa Senhora. Nossa Senhora veio falar e fez o sol dançar, fez surgir uma fonte milagrosa em algum lugar. Então, agora, como é que se faz o juízo? O juízo vai vir durante a oração. Ele vai estar de acordo com o todo daquilo que vocês levantaram. Se existir uma exceção, tudo parece favorável, mas uma coisa não, peçam para que Deus ajude a resolver aquela coisa em específico. E nunca tenham a ideia de que vocês estão fazendo um juízo taxativo. Estejam sempre prontos a voltar atrás. Sempre estejam preparados para a possibilidade de terem cometido algum erro nesse juízo. Se vocês não estão preparados para voltar atrás, esse juízo aí ele não está sendo feito de uma forma bem feita. Agora, se o caso for verdadeiro e sobrenatural, atendam aos pedidos de Deus. Se envolvem vocês, procurem a um padre. O padre vai ajudar vocês. E se for uma farsa demoníaca, você pode procurar um padre, mas ele vai encaminhar vocês a um exorcista. Ou procurem a diocese, vai encaminhar vocês a um exorcista. O exorcista primeiro vai pedir que vocês confiram se não foi um fenômeno psiquiátrico, então ele vai encaminhar vocês a um psiquiatra. Então já estejam preparados para o psiquiatra no caso de ser um caso demoníaco. Agora, se vocês repararem que é o caso de delírio psiquiátrico ou auto-hipnose, procurem um profissional da área. Se for um caso de fraude humana da qual vocês são vítimas, vocês devem procurar a polícia, um advogado, que é a autoridade competente para esse tipo de fraude. E se for um engano, bom, enganos acontecem, peçam desculpas às pessoas que acabaram sendo enganadas junto com vocês. E é assim mesmo que nós temos que estar preparados para esse discernimento, com humildade, admitindo os nossos erros. Então, assim, o juízo ele é feito com essa contemplação do cenário completo. Esse é o ponto principal, depois de fazer todo esse levantamento. E ali vai vir o discernimento. O discernimento ele vem como uma confirmação interior e que a melhor forma de nós termos é durante a oração, durante a meditação. Vocês rezem até que venha ali o resultado. E se não vier o resultado, aceitem isso também, porque pode ser que Deus não queira que isso seja resolvido hoje, e sim no futuro. E vocês não precisam disso para a salvação de vocês podem se salvar sem isso. Agora, todos esses pontos que eu acabei de apresentar, eu vou disponibilizar em um arquivo PDF lá nos grupos de WhatsApp que eu criei. E nesses grupos, depois de que eu enviar o mapa do discernimento lá, para que vocês possam revisar tudo, esses grupos eles vão se transformar em um grupo exclusivo de contato meu com vocês para outras lives parecidas com essas, em que eu vou mandar outros conteúdos muito, na minha opinião, muito importantes, com outros downloads para vocês, além desse download que eu vou enviar daqui a pouquinho. E também eu vou enviar ali no grupo um link para um curso, que agora eu vou anunciar para vocês, que é um curso
que é exatamente o resultado desses meus estudos, pelo menos o resultado parcial desses meus estudos, é aquela apresentação, agora já atualizada e expandida, que eu apresentei para o padre Oliveira, no dia em que eu conquistei a confiança dele ali pelos meus estudos. Então, vocês que quiserem participar, vocês vão poder ser meus alunos, eu convido vocês a serem meus alunos. O custo, o valor desse curso, ele está por quanto mesmo? Ele custa 197. R$ 197, mas até sábado ele está por metade do preço, ou talvez menos que a metade do preço. Ele está R$ 100 mais barato. Então, quem quiser fazer parte desse grupo de estudos, desse meu curso, depois a gente vai manter o contato, porque eu vou criar um grupo de pesquisas mais amplo. Nesse grupo de pesquisas, eu vou precisar que as pessoas tenham ali uma preparação, e essa preparação é esse meu curso introdutório. Ele vai ser dividido em 8 aulas, serão 2 por semana, ao longo de 4 semanas. Vai ser um módulo por semana. O nome do curso é As Profecias Católicas sobre o Grande Castigo. Esse é o nome do curso. Em que vocês vão poder tirar dúvidas sobre todos esses conteúdos que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão poder tirar dúvidas diretamente comigo. E nas nossas... Até agora eu atendi muitas pessoas nas minhas mensagens privadas. E infelizmente eu cheguei a um ponto que tem muita gente entrando em contato e eu não vou mais conseguir dar atenção a todos nessas minhas mensagens privadas aqui do Instagram. Então eu vou focar nas pessoas que estiverem no meu curso a partir de hoje. Vai ter uma equipe também para atender as pessoas que entrarem em contato comigo ali nas mensagens e que vai me reencaminhar essas mensagens das pessoas que estiverem entrando em contato comigo, mas elas que vão fazer esse primeiro levantamento. Então, quem quiser ser meu aluno e ter acesso a mais conteúdos como esse, está convidado a fazer parte desse grupo que futuramente será, na minha opinião, muito importante para os novos discernimentos que precisarmos fazer. Então, o conteúdo desse curso é: no primeiro módulo, a gente vai falar sobre os critérios de discernimento, os tipos de revelações, e esse conteúdo que eu já falei para vocês, e mais algumas outras coisas. No segundo módulo, nós vamos falar sobre no segundo módulo, nós vamos falar sobre os critérios, exatamente. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre os conceitos, e no segundo sobre os critérios. É isso mesmo, estava confundindo. No primeiro sobre os conceitos, no segundo sobre os critérios e como é que funciona esse passo a passo. E no terceiro módulo nós vamos falar sobre o histórico das aparições de Nossa Senhora. E no quarto módulo nós vamos falar sobre as profecias do Grande Castigo, as profecias apocalípticas sobre o fim dos tempos. Então esse curso é As Profecias Católicas sobre o Fim dos Tempos. Já está na minha bio o link para acessar. Eu vou mandar o link também ali nos grupos de WhatsApp. E nós vamos ter um contato mais íntimo, mais pessoal ali pelo nosso curso. Então sejam todos muito bem-vindos e um abraço a todos. Espero que seja de bom proveito a vocês. Fiquem com Deus.